Bom, boa tarde, né, a todos e a todas, né? O meu nome, eu sou o Ivor Prol, eu sou coordenador do projeto de extensão WebMat, né, Interação e Aprendizagem Online. Esse projeto de extensão é vinculado à Unemat, campus de Nova Chavantina. Eu quero agradecer primeiramente aqui o convite, né, aceito pela professora doutora Leonarda Grilo Neves, né, que é pró-reitora de Extensão e Cultura, né, da Unemat, e pelo professor César Crispim Vilar, que é diretor, né, da Unemat, campus de Nova Chavantina, por estarem aqui presentes, né, conosco na abertura oficial aqui do terceiro ciclo de webinars. Antes de passar, né, a palavra para vocês, eu gostaria de frisar que esse projeto ele surgiu de uma política, né, de incentivo à institucionalização, né, das ações de cultura e extensão, promovido pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, PROEC, da Unemat, no início da pandemia de Covid-19, que foi no mês de março de 2020, que iniciou, né. E as duas primeiras edições aconteceram aí dentro aí da gestão, e o início dessa terceira edição dentro da gestão do professor César. Então, fico muito honrado aí também, nós ficamos muito honrados aí também de terem vocês presentes aí por fazerem parte dessa nossa história, né. Eu acredito, né, que nesse momento de pandemia, né, nós acreditamos, tem sido, né, possível constatar muitas iniciativas de extensão, pesquisa, né, da universidade, não só da Unemat, mas principalmente da Universidade Pública Brasileira. E nesses momentos que a universidade deve se fazer presente perante, né, a sociedade e estar disponível para também ser solução para os inúmeros problemas socioeconômicos, ambientais, culturais, crise de saúde pública que vivemos, e por que não, né, outras questões que, embora sejam menores, mas não tão menores, né, que afetam diretamente, né, as pessoas de nossa sociedade, como saúde mental, saúde física, financeira, né, em um tempo de pandemia tão prolongado que vivemos hoje, né. Gostaria de destacar aqui, né, alguns números desse projeto, que agora, em maio, né, ele completará o seu primeiro, né, seu primeiro ano de vida, né, de existência, né. O primeiro ciclo, nós tivemos aí um número grandioso de inscrições. Tivemos quase 340 inscrições no primeiro ciclo, né, de pessoas aí de 11 estados, de mais de 70 cidades, nós fizemos esse levantamento aí. No segundo ciclo, nós tivemos 202 inscritos, né, baixou um pouco o número, mas manteve aí, né, um número alto, legal. E o que chamou a atenção no segundo ciclo foi que nós tivemos 50% dos inscritos da comunidade externa à Unemat. Então, ele tem atingido também pessoas, né, externas à universidade, que é também um dos nossos objetivos. E o terceiro ciclo, que é esse que nós estamos iniciando agora, né, estamos com 250 inscritos, né, sendo 60%, né, externo à Unemat, e da Unemat nós temos 25 estudantes de graduação, 10% de estudantes de pós-graduação e 5% profissionais técnicos e docentes inscritos, né. O que chama atenção nesse terceiro ciclo é que 75% dos inscritos são de fora de Nova Chavantina, né, dado interessante pelo projeto ser do campus de Nova Chavantina. Então, a gente está tendo um alcance aí em outros lugares que é bem interessante, né. Até agora, né, nós ofertamos, né, 21 webinars, com uma média de 80 participantes por webinar. Se somarmos, né, os webinars desse ciclo, né, que é o terceiro, serão 31 webinars, né, que atingirão em torno de 700 participantes que interagiram em nossas palestras e que dialogaram conosco em algum momento. Então, são números que nos deixam muito felizes, né, evidenciam, né, a magnitude e a repercussão desse projeto, né. Lembrando que o projeto ele acontece, né, a gente sem ônus, né, a gente não tem nenhum tipo de investimento, né, embora esse ano nós estamos aí com uma bolsista ajudando a gente aí também na realização desse projeto, tá. Falando em repercussão, né, do projeto, né, nos deixa também felizes
o fato de inspirarmos outros projetos, né? Como é o caso do projeto Tec Legis Laboral, coordenado pela professora Vanessa Mello, da UFMT. Ela nos contou aí um dia que ela criou o projeto dela inspirado no nosso projeto WebMat. Nós ficamos muito felizes em saber sobre isso, né? E por termos também pessoas que participaram em um primeiro momento como apenas participante, né, das webinars, e no segundo momento eles vieram contribuir com as discussões dos webinars, né? Foi um caso também da professora Vanessa Mello, do professor Valdiego Mello, e nesse ciclo nós teremos o Ednei Bezerra, que ele tem acompanhado aí em outros ciclos, e que vem outras pessoas que vêm acompanhando a gente contribuir também com os webinars nessas discussões, tá? A gente fica muito feliz quanto a isso, tá? Agora, né, nós estamos no nosso terceiro ciclo de webinars, com a temática É Hora de Transformação em Capacitação Pessoal, né, que acontece a partir de hoje e vai até sexta-feira, né, dia 30 de abril. Né? Nos dois primeiros ciclos, nós enfatizamos discussões em torno de temas mais acadêmicos e tecnológicos. Para esse ciclo, nós procuramos por temáticas mais voltadas para empreendedorismo, saúde mental, alimentar, biossegurança, e discussões também que envolvessem a sociedade, né, como assédio moral, finanças e aprendizados com a cultura indígena. Vocês podem ver que a gente nós não estamos tão tecnológicos nesse ciclo, né, porque esse foi o nosso foco também. Espero não ter falado muito. Agora eu passo, né, a palavra para os nossos convidados especiais, para abrirmos, né, com chave de ouro, né, esse terceiro ciclo de webinars, né, do projeto WebMat. Começamos aí com o professor doutor César Crispim Vilar, que é diretor, né, da Unemat do campus de Nova Chavantina, e na sequência vamos escutar a nossa pró-reitora de Extensão e Cultura da Unemat, né, a professora doutora Leonarda Grilo Neves. Professor César, fique à vontade. Boa noite, Igor. Boa tarde, né, para quem ainda não tomou o cafezinho da tarde. Boa tarde, professora Leonardo, todos que estão presentes aqui nessa sala, todos também que assistirão posteriormente no YouTube, né, porque as webinars estão sendo disponibilizadas, né, Igor, também no YouTube, para que as pessoas possam assistir. Bom, eu gostaria de começar, Igor, parabenizando, né, em seu nome, a toda a equipe que elabora, né, esse projeto e pensa de forma muito carinhosa, com muito cuidado, em todas as palestras, os palestrantes que vão trazer para a nossa comunidade acadêmica, para a comunidade externa. Estão de parabéns na terceira edição já, né? As duas primeiras foram um sucesso, a terceira também já está começando muito bem. É um número grande de inscritos, um número grande de participantes, temas de importância muito grande, extremamente relevantes, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. E é interessante, né, que essas iniciativas, elas foram estimuladas pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Então, também eu gostaria de agradecer e parabenizar, né, a professora Leonardo, toda a equipe da PROEC, da Unemat. A gente vivenciou no ano de 2020 algo que a gente não tinha vivenciado até então. A pandemia trouxe muita coisa ruim, mas também tem coisas boas que a gente pode tirar, assim como tudo na vida, né? E no ano de 2020, nós nunca tivemos tantos cursos, projetos institucionalizados como nós tivemos no ano de 2020. Isso aconteceu no campus de Nova Chavantina, isso aconteceu na universidade como um todo. Então, muito disso também deve-se ao trabalho, né, intenso e eficaz, excelente da Pró-Reitoria também de ensino, de extensão e cultura, tá? E eu gosto de falar assim, Igor, que nós somos e seremos aquilo que nós procuramos ser. E todos que estão presentes aqui hoje, e assim a gente faz a nossa vida também, né? Estão procurando crescer, estão procurando conhecimento, estão procurando ser melhores. E projetos como o de vocês, né, o nosso projeto,
São projetos transformadores. É quando a universidade ela se enche e ela transborda, ela sai das suas barreiras. E quando é realizado online, isso tem um alcance muito grande, né? A gente tem visto isso, o poder do online, né? Eu sou um exemplo clássico dessa transformação. Eu tenho perfil no Instagram, tenho perfil no Facebook, mas praticamente nunca postava. E a gente agora comecei a ver, né, recentemente, a necessidade de fazer isso. Se vocês entrarem lá no meu perfil do Instagram, vocês vão ver que dentro de um mês atrás aí eu comecei a postar. Por quê? Porque os nossos alunos estão lá, os nossos amigos estão lá, a nossa família está lá. Por que a gente não está lá também? Então, aqui, nós estamos na mesma sala, só que cada um está no seu ambiente. Olha que possibilidade que isso não nos traz, né? Então, você poder aprender no conforto da sua casa, do seu escritório, do seu ambiente de trabalho, poder compartilhar, né, informações, isso é muito importante. Então, parabéns pelos movimentos do projeto, né? Muito obrigado pelo convite, participação aqui na abertura, e a gente fica muito contente mesmo, e parabeniza todos que estão aqui. Pode ter certeza, se você está participando, você não está interessado só no certificado, porque os temas das palestras são muito legais, você está buscando realmente conhecimento. Então, isso aí vai trazer muita coisa boa na vida de cada um de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, professor César, pelas considerações aí. Professora Leonarda. Boa tarde, muito boa tarde. Vocês conseguem me escutar bem? Boa tarde, estamos te escutando. Prazer enorme, de verdade, um prazer estar aqui. Cumprimento aí a todos no nome do professor Ivor Proli. Professor, não sei se já nos conhecemos pessoalmente, mas se não, prazer, eu peço desculpas, porque eu nunca conheci tanta gente em tão pouco tempo. Então, eu não consigo. Mas os extensionistas dessa universidade, quase todos eu sei o nome, né? E o seu nome é um nome recorrente, um nome que eu uso de exemplos em reuniões de um extensionista fantástico que temos na nossa instituição. Então, parabéns, e em seu nome, a equipe organizadora, todos que estão envolvidos aí nesse belo projeto, que começa belo pelo nome, né? Interação e aprendizagem. Gente, já começa lindo aí pelo nome. César, privilégio estar com você nessa mesa, talvez a última, César. Eu falei com o professor Rodrigo que eu fiquei até com o coração apertado, eu falei, eu acho que eu vou participar com o César da última mesa, você vai fazer muita falta, mas eu desejo e tenho certeza que você vai ter muito sucesso aí no novo projeto que você está trilhando na sua vida. Mas você vai fazer falta aqui na Unemate conosco, viu? Mas tudo de bom. Emoção, hein? Obrigado. Bom, pessoal, projeto lindo, projetos que, como esse, que nos dão o vigor de todos os dias continuar tentando implementar definitivamente a extensão universitária dentro da nossa Unemate, né? Como foi falado aí na abertura, nós tivemos um ano de 2019 bastante produtivo, apesar de todos os pesares das dificuldades, né, da pandemia. A gente não pode dizer que está bem, né, a gente não está bem, mas é fato, mas a facilidade que os editais tiveram de flexibilizar a burocracia, o que a gente já gostaria de ter feito há muito tempo, logo quando entramos na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, mas a gente bate ainda em resistências institucionais, que são as nossas legislações internas, o qual eu trago aqui, né, para essa ampla discussão sobre extensão, o qual nós mesmos criamos, né, e a gente conseguiu aí, por conta da pandemia,
provar que a gente consegue institucionalizar, a gente consegue ampliar as ações de extensão sem que a gente cometa algo grave dentro da instituição, né? Mas essa agilidade, essa leveza, ela é necessária. Precisamos, em algum momento, rediscutir isso, né? Bom, então nós tivemos um impulsionamento aí bastante significativo, chegamos a institucionalizar 466 projetos no ano passado, que foi um recorde muito significativo. Não ampliamos o número de coordenadores. Continuamos aí em torno de 300 professores que são dedicação exclusiva, os protagonistas, os que institucionalizam essas ações, mas eles institucionalizaram ainda mais, ou seja, quem faz viu ali a possibilidade da não burocracia de fazer ainda mais, né? Estamos debruçados aí em cima dessa problemática, nós gostaríamos de ver até o final da gestão, no ano que vem, uma ação extensionista institucionalizada para cada um dos profissionais, servidores dessa instituição, até que para que dessa forma a gente consiga aí implementar com tranquilidade a política da acreditação, né? Bom, falando mais propriamente dito desse evento, eu não consigo, vocês devem imaginar por quê, aí todas as aberturas, né? É uma escolha difícil que eu tenho que fazer, eu tenho outras atribuições, e eu gostaria, até mais do que estar na abertura, confesso aos senhores, e estar no evento. Evento como esse, então, é muito palatável, e para mim também. Vocês vão falar de inclusão, cultura indígena, finanças, assédio, alimentação. Eu achei incrível. Que competência, que equipe. Não é à toa que eu uso esse exemplo de vocês, até para entusiasmar outras faculdades, outros campi, a universidade como um todo é um dos exemplos que eu uso. Parabéns, de verdade, parabéns ao campus, parabéns à faculdade, muito significativo vocês trazerem um evento de tamanha qualidade. Muito obrigada pela insistência na minha participação, sei que vocês tentaram de várias vias, não é por mal, mas é porque a gente está tendo muito curso, eventos lindos, tão lindos quanto esse, e eu não consigo a agenda para estar em todos. Então, um privilégio, pode acreditar, é meu estar aqui hoje com vocês. Então, um grande beijo. Trago aqui um beijo também do professor Rodrigo e da professora Nilce. Então, sintam-se aí abraçados. Tenho certeza e desejo um excelente evento para todos nós. Ao máximo que eu puder, eu vou estar nas webs que vão ser sucesso. Um beijo, um abraço, muito obrigada. Muito obrigado, professora Leonarda. Apenas complementando a questão da equipe desse projeto, que eu acho muito lindo, assim, às vezes a gente tem noção que a gente está dentro, mas às vezes as pessoas que estão fora não acompanham. A composição multidisciplinar de pessoas, nós temos professores, nós temos profissionais técnicos administrativos, na universidade eu sou profissional técnico administrativo, mas também atuo como professor em outras frentes, né? Temos estudantes de graduação que fazem trabalho espetacular nessa parte de extensão aí, nós temos a Adine, a Jéssica, temos aí o Arthur, que é da pós-graduação, nós temos professores que são da área desde da matemática, bioestatística, professores de sociologia que contribuem com a gente, pessoas de outras instituições, né? E temos aí, eu acho muito legal, assim, a composição do grupo e essa sintonia com que a gente tem feito aí, né, esses ciclos aí e funcionado, né? Muito obrigado, eu agradeço, eu fiz questão de que tivesse a sua presença aqui, até um pouco para agradecer o formato que foi feito em termos de facilitar a institucionalização, o incentivo, eu acho, dessas iniciativas
A Pró-Reitoria está de parabéns pelo trabalho que faz aí, eu tenho um contato mais próximo com a Silvana, que é de institucionalização de eventos, ela responde no mesmo dia, no outro dia a gente já está com o projeto do evento institucionalizado, se falta alguma coisa ela já responde, a gente já organiza o que falta, então essa rapidez ajuda muito a gente também nessa organização. E o professor César, eu agradeço também aí nesses 2 primeiros ciclos, professor César, hoje eu acho que é o último dia, né, professor César, da sua gestão, né, como diretor, né, a partir de amanhã já temos outro, ele até perguntou, não, por que não chamou outro diretor? Eu falei, mas o projeto, ele surgiu na sua gestão, e eu acho que ele tem sempre incentivado nos conselhos essas iniciativas, a gente faz na época dele de gestão, a gente fazia algumas reclamações, por que vocês não tomam iniciativa para fazer alguma coisa, né? Então, eu acho muito legal esse papel com que ele desenvolveu muito bem aí na gestão. Então, eu fiz questão, assim, da sua presença, até por um reconhecimento desse seu trabalho à frente aí da gestão, tá bom? Obrigado aí, aos dois, tá? E eu convido também vocês dois, nós estamos aqui com a nossa primeira ministrante, a Miriam Guedes, a terapeuta Miriam Guedes. Oi, Miriam, você escuta a gente? Para o nosso primeiro webinar. Aí se sintam aí à vontade de poderem estarem acompanhando um pouco. Sei que a agenda de vocês aí é um pouco conturbada também, né? A gente entende, né? Estar à frente de gestão não é uma tarefa, assim, fácil em termos de disponibilidade, né? Mas a gente fica muito feliz por vocês estarem aqui hoje conosco, tá? Vocês fiquem muito à vontade, tá? De continuar com a gente, ou se precisar sair, a gente vai entender perfeitamente, tá bom? Muito obrigado aí para vocês. Então, agora, após aí a nossa abertura oficial, né, eu vou convidar agora a nossa primeira palestrante aqui, né, do nosso primeiro webinar, né, que vai abrir o nosso ciclo, tá? Ela que trabalhou, né, por 30 anos na indústria multinacional de produtos para a saúde, que é apaixonada pela vida e por gente, que nessa experiência de vida, após muitos e contínuos aprendizados em vários processos individuais e de grupo, foi levada a integrar os conhecimentos da biomedicina, da biopsicologia, da yoga e yoga terapia, da programação neurolinguística, do pensamento sistêmico e as constelações familiares, da comunicação não violenta e a arte de anfitriar conversas significativas, para ajudar indivíduos e grupos, né, a pensarem e agirem estrategicamente nos cuidados de sua saúde integral, psico, físico e espiritual, e experimentarem a possibilidade de maior alinhamento com a vida clara e leve, solo e em coletividade. Miriam Guedes, terapeuta integrativa sistêmica, que vai conversar conosco hoje sobre: você crê que cuida bem de você? Miriam, seja muito bem-vinda aí ao nosso ciclo de webinars. Confesso que quando a gente pensou esse projeto inicialmente, um dos nomes para estarem aqui fazendo algum webinar foi você, desde o primeiro ciclo, já faz 1 ano isso, tá? Eu tenho pensado, tem lá, até no projeto original tem até um nome lá com menção a algum tema relacionado a você, tá? Eu acho que também inspirou aí bastante aí para a realização. Seja bem-vinda, tá? E eu passo aí a palavra para você ficar muito à vontade aí com a gente, tá? É uma honra que me deixa mais plena do que eu penso que já sou, que me enche de gratidão, porque eu gosto de conversar com gente, que bom. E foi tão gostoso estar aqui também, escutando um pouco do professor César Vilar, da professora Leonarda, e ainda que não os conhecendo, entendendo quantas iniciativas e da grande importância amorosa que eu percebi na fala de ambos, principalmente da professora Leonarda agora, que vocês fazem
aí na Unemate e como vocês dão, que lugar de importância vocês dão a essas iniciativas no seu coração. E isso é gostoso, porque isso me ajuda a começar a minha fala. Porque a minha fala começa exatamente desse ponto em que nós saímos das iniciativas meramente racionais, intelectuais do aprendizado e entramos nas iniciativas emocionais, nas iniciativas do aprendizado a partir do que a vida nos apresenta e de como bate o nosso coração. Por isso eu procurei, e quando você me pediu um título, eu confesso que eu não sabia, e eu procurei instigar um pouco com esse título, Você crê que cuida bem de você? Então eu te convido para nós começarmos essa conversa, Ivor. Você se importa de começar essa conversa comigo? Você crê que cuida bem de você, Ivor? É. É uma pergunta um tanto difícil, assim, de você ser respondida, né? Porque esse cuidar, ele envolve vários aspectos, né, da nossa vida, seja psíquica, seja física. Então, a gente começa a ter um cuidado com a parte física, esquece a psíquica, toma um cuidado com a psíquica e esquece a física. E nesse tempo de pandemia mesmo, muito disso tem ficado, muita coisa assim, você acaba não conseguindo ter esse cuidado. Confesso que até converso com a minha esposa sobre isso, algumas questões, e a gente acaba não tendo tempo, ainda mais a gente tem trabalho, tem criança, bebê pequeno, então é um tanto, assim, eu falo que hoje eu cuido o mínimo possível, não como eu gostaria que eu gostaria de cuidar, assim, da minha vida. Porque será que quando nós começamos a enfrentar, nós que estamos aqui nesse webinar, né? Porque eu imagino que aqui, nessa plateia, não tenha ninguém que tenha enfrentado anteriormente isso. Então, eu ouso e me arrisco a dizer que quando nós começamos a enfrentar uma situação de pandemia, que muitos dos nossos pais, e principalmente nossos avós, já enfrentaram antes, a gente chega também nessa conclusão de que está se cuidando menos do que a gente gostaria. Como que é isso? Como é que isso acontece? Se eu estou agora na minha casa, se eu não preciso mais enfrentar os trânsitos das cidades, né? Se eu tenho a tecnologia a meu favor, se eu posso estar fazendo essa conversa com vocês aqui agora, infelizmente não vendo todas as carinhas, porque a tela do computador não permite, mas com o conhecimento de que nós temos 68 ou 67 pessoas agora nessa conversa conosco, e a tecnologia me permite chegar a um número maior de pessoas com o que quer que eu tenha para servir à vida e ao mundo. Por que será que nós não estamos nos cuidando um pouco mais e melhor exatamente ao longo desse processo de pandemia? Essa também é uma grande pergunta que fica, cujas respostas todas eu não tenho, mas que eu gostaria de deixar aqui para todos nós. Quando nós somos jovens, nós somos um pouco mais reducionistas, naturalmente reducionistas, e separatistas. Nós acreditamos meramente na formatação sociocultural que recebemos, e começamos a receber essa formatação na nossa família, entendemos que precisamos estudar, que precisamos aprender e que precisamos construir uma carreira digna e podermos dizer, eu sou alguma coisa, não sei o que, né? Foi difícil para mim também construir essa mini bio quando você me pediu,
e que você trouxe aí agora, porque eu me lembro que tantos anos, durante 33 anos que eu trabalhei como alta executiva da indústria farmacêutica de produtos para a saúde, eu carregava os sobrenomes dessas multinacionais às quais eu servia, e era um grande orgulho, né? Era motivo de muita honra me apresentar, dizendo, eu sou a Miriam Guedes de não sei aonde, né? Vou falar um nome bem conhecido aqui. Era maravilhoso poder dizer, eu sou a Miriam Guedes da Johnson Johnson, e eu não sou coisa nenhuma, né? Eu estou a serviço da vida, e essa é uma sabedoria que vai chegando para nós. Eu também ousaria dizer, para alguns antes, para alguns um pouco depois, mas a partir dos nossos 40 anos de idade, que não casualmente entendemos também pelos pesquisadores contemporâneos do comportamento humano e do comportamento das sociedades e da economia, que é exatamente o momento em que começa, entre aspas, o declínio da nossa vida produtiva. Então, somos considerados vida produtiva entre 20 e 40 anos de idade. Se tiver algum estatístico aí no grupo, me corrija se eu estiver falando besteira. E a partir dos 40 anos, inclusive e lamentavelmente, o mercado de trabalho começa a nos expurgar. Aquele mercado de trabalho que também foi formatado lá atrás de outra maneira, né? Eu vou falar aqui uma frase que muitos que nos ouvem conhecem, já ouviram essa frase muitas vezes, do meu tempo, de acordo com a minha faixa etária, né? Então, lá no meu tempo e antes do meu tempo, aos 40 anos nós começávamos a ser expurgados do mercado de trabalho, daquele mercado que foi formatado pura e simplesmente para viver a missão empresarial do lucro. E hoje nós estamos num momento de mundo, de vida e de pessoas. Se todos vocês que estão aqui nessa conversa repararem, perceberem, que estão se importando muito mais em estar a serviço da vida, começando nas suas famílias de origem, finalmente nas suas famílias constituídas, nos seus grupos sociais, do que estarmos a serviço de instituições que nos ensinavam também, e não por maldade, a não termos tempo para nós, a não olharmos para nós e a deixarmos o autocuidado para alguns pequenos espaços de tempo que colocávamos na agenda e dedicávamos para olhar para quem verdadeiramente somos nós. Então, disso se trata a minha conversa. Nós tínhamos tantas entregas para fazer com tantos tempos e datas previamente preconizados e precisávamos cumprir essas metas que hoje, tendo a oportunidade de estar no meio das nossas famílias, dentro das nossas casas, com a tecnologia e as redes de transmissão a nosso favor, eu volto com a pergunta: por que temos tanta dificuldade de dedicar um pouco mais tempo para o quem somos nós e não para o que estamos? E o autocuidado. Porque assim fomos ensinados, não é mesmo? Então, passamos uma vida correndo. Aliás, vai aqui uma outra frase terrível, que todos vocês conhecem: correndo atrás do sucesso, correndo atrás das construções de vida, do ter, para podermos dar também mais para os nossos filhos do que aquilo que recebemos, ou sejam, quais forem os motivos
que levam um ser a correr atrás do ter, e não nos damos conta que enquanto corremos atrás, nunca alcançamos, porque estamos atrás. Quando, se talvez olharmos para a possibilidade de corrermos ao encontro daquilo que está ricamente disponível no universo e que já está pronto para nós, é mais fácil de alcançar. Queridos, eu não sei, Ivor, você que é o coordenador desse webinar, fica bem à vontade, porque eu não sei como funciona e eu sou e fico muito à vontade com interação enquanto eu estou falando, eu não me importo de ser interrompida, de responder perguntas enquanto eu estou falando, então eu não vejo se pessoas estão levantando a mão ou não, ou querendo interagir. Se você puder fazer esse favor para mim, eu fico inteiramente disponível. Sim. Se o pessoal também quiser abrir a câmera também, né, Miriam? Como é mais uma conversa, normalmente a gente orienta a fechar a câmera nesse primeiro momento e depois vai para o final, mas se você achar melhor e conversar com o pessoal, porque a ideia é essa, né? A ideia é a gente ter essa interação. Como cada qual e todos se sinta ou se sintam à vontade, por isso que eu estou vendo tantas bolinhas aqui, né? Aqui na minha tela eu vejo apenas 3 câmeras abertas, mas fiquem à vontade. Então, eu não quero ser chata e ficar falando muito, porque, como eu disse a você anteriormente, eu confesso que eu tive uma semana bem desafiadora na minha agenda e com aulas de pós-graduação também ao longo desse final de semana, sem a possibilidade de preparar uma apresentação. Eu não quero ser chata aqui com muita conversa, mas eu só quero instigar com algumas perguntas poderosas, né? Os nossos padrões de ação, os nossos padrões de comportamento, que tantas vezes, inclusive, nos levam aos processos terapêuticos, e não só processos terapêuticos, acredito que no vosso meio é muito mais comum estarem em contato com os processos de coaching e mentoria, né, para se sentirem centrados e poderem tomar rumos talvez mais seguros na vida, né? E quando eu penso nisso que eu acabei de falar, processos de coaching e mentoria para se sentirem centrados e tomarem rumos mais seguros na vida, eu me lembro também dessa nossa necessidade humana de segurança. E parece que tudo que fazemos, fazemos para nos manter seguros. Igualmente estamos repetindo esse padrão agora, nesse tempo de pandemia. Acreditando em tudo que nos dizem, acreditando em todas as informações que recebemos das instituições de saúde, que eu não tenho nenhum desejo de contrapor aqui agora, mas que posso dizer como alguém da área da saúde, biomédica que sou, com especialização em microbiologia e imunologia, trata-se em grande parte de um grande terrorismo, para provavelmente controlar o comportamento das pessoas. De todo modo, com todo respeito, nós seguimos todas as orientações que nós recebemos e talvez não questionemos tanto aquilo que realmente traz conforto. Então, faço aqui uma nova pergunta. O que traz conforto para os nossos corações? Para o nosso corpo físico? E o que é essa história de conforto ao coração e conforto ao corpo físico, Miriam? Tem a ver com o cuidar bem de si? Sumarizando, porque naturalmente somos formatados para cuidar bem de nós mesmos a partir da nossa mente racional, a partir do nosso processo mental, que nos leva a pensar que uma boa alimentação, que suplementação de vitaminas, que a tecnologia médica disponível, a tecnologia científica disponível cuidará de nós.
que nos leva a pensar que exercícios físicos e saber exatamente a medida certa desses exercícios que fazemos cuida de nós, que nos leva a pensar que ter um bom patrimônio ou um bom pé de meia, como dizemos hoje em dia, porque pé de meia também é uma coisa do meu tempo, mas como dizemos hoje em dia, uma boa reserva nos traz segurança para o futuro. É verdade isso que eu estou dizendo ou não? Será que eu estou inventando? Nós temos a tendência de pensar que estamos nos cuidando bem quando estamos cuidando de todos esses aspectos da vida, sim ou não? Que ter uma crença religiosa nos livra de muitos males, mas deixo outra pergunta: quantos de nós cuidamos de ter uma prática espiritual? Quando professamos uma crença religiosa, de denominação religiosa, a minha pergunta é: com que frequência de fato falamos com Deus e sentimos a sua presença nos nossos corações, no nosso corpo, vibrante nas nossas células e de fato construindo quem somos? Eu venho aqui só para instigar, só para provocar, só para trazer perguntas, Ivor, e você não está me respondendo nenhuma delas, você está me deixando falar sozinha, tá bom? Nós temos aqui, ó, 87 pessoas também. A nossa ideia também é que todos também possam estar interagindo com essas perguntas aí. Quem quiser também responder, fique à vontade. Nós tivemos aqui a resposta, Miriam, da Cristiana Maria, em relação às suas perguntas, quase nenhuma, como deveria ser. E a Marciele fala que você está trazendo algumas reflexões importantes. Nós temos aqui uma mão levantada, da professora Vanessa. Professora Vanessa, seja aí bem-vinda aí ao nosso webinar. Fique à vontade aí. Professora Vanessa deve ter idade para ser minha filha, com essa carinha. Não, deixa eu só. Eu estava com o celular aberto, eu tinha esquecido que estava aberto aqui também. Só a cara que a pessoa já tem uma idade, viu? Mas, então, já como a Miriam deu abertura para dialogar, vou fazer uma pergunta. Claro. Como que a gente faz, né, para perceber, principalmente agora, assim, nessa pandemia, por mais que a gente esteja, né, ou talvez dentro de casa, ou se isolando de alguma maneira, mas nós parecemos que nós estamos correndo mais do que quando estava tudo, né, tranquilo. Como que a gente faz para perceber que eu estou me deixando, largando o meu centro para cumprir, de repente, um papel, seja social, seja profissional, e acabo me deixando? Porque por mais que, às vezes, assim, eu procuro me cuidar, me exercito, faço minhas coisas aqui, às vezes chega ao final do dia, eu falo, nossa, acho que eu me deixei para ontem, né? Que eu não fiz nada por mim aqui. Como que a gente faz para perceber que eu estou me deixando antes que eu adoeça emocionalmente? Tem algumas perguntas em cima da sua pergunta, mas também tem algumas respostas. Mas eu prefiro entrar com as perguntas, porque elas são sempre muito reflexivas, e como eu não me considero absolutamente dona da verdade, mas falo a partir da minha experiência terapêutica, de muitas formações e da minha experiência de vida, sobretudo, dos meus 60 anos de vida, que, aliás, Ivor, gratidão, completo hoje, estou entrando no meu novo ciclo. Eu prefiro fazer algumas perguntas assim, professora Vanessa. Como é que nós aprendemos a elencar a nossa lista de prioridades? Quando elencamos as nossas prioridades, quais são os mecanismos dentro de nós que nos levam a estabelecer a ordem nessas prioridades? O que é número 0, o que é número 1, o que é número 2, o que é número 3? Será que nós não fomos obrigatoriamente, compulsoriamente jogados para dentro das nossas casas com uma
amplitude imensurável que nunca tínhamos, talvez, prestado atenção antes, de recursos tecnológicos, procurando fazer a nossa agenda e os nossos programas da mesma forma que sempre fizemos e que aprendemos nas nossas instituições de trabalho, buscando fazer as entregas e cumprir com as nossas obrigações. Veja, eu estou tentando ressaltar algumas palavras. Fazer as nossas entregas, cumprindo com as nossas obrigações e metas do mesmo jeito que fizemos sempre. É possível que nós estejamos esquecendo, e os nossos empregadores também, a nossa coletividade de um modo geral, e eu como terapeuta sistêmica digo, não é por mal que ninguém faz isso, mas é possível que esta coletividade esteja nos obrigando a pensar mais do mesmo jeito sempre, numa circunstância completamente diferente de todas as que já foram vividas por nós. Então, como dizia o nosso querido Albert Einstein, quando fazemos as coisas do mesmo jeito sempre e esperamos resultados diferentes, ficamos insanos. Faz sentido? Ora, senhores, senhoras, queridos e queridas, se vocês me permitem o carinho, se estamos nas nossas casas, com as nossas famílias, nossos companheiros e companheiras, com os nossos filhos, não será que precisamos mudar um pouquinho a nossa tabela de prioridades e estabelecê-las de acordo com todo o ambiente no qual estamos de fato contidos, considerando que há outras pessoas conosco nessa caminhada? E que, óbvio, não faz o menor sentido me fechar na minha casa, num quarto que eu faço de escritório, ou seja lá o ambiente que eu escolha, e colocar uma placa na porta do lado de fora para os meus filhos, proibido interromper, proibido perturbar, ou seja, você não pode falar comigo, filho, dentro da minha casa? Se nós, por medo, por temor ao SARS-CoV-2, também resolvemos dispensar aquelas pessoas que fazem parte do coletivo que nos assessoram na vida, não é? As nossas assistentes domésticas, as babás, todas as pessoas que definitivamente colaboram para que a nossa estrutura de vida seja confortável, e nós então agora entendemos que não podemos mais tê-las dentro de nossa casa, para nos proteger e para proteger também a essas pessoas estruturantes para nós. Nós não podemos também ser interrompidos pelos nossos companheiros e filhos que querem dizer para nós que estão com fome, que está na hora de comer, ou pelas nossas companheiras que precisam conversar algum assunto conosco, tomar uma decisão que normalmente só seria tomada à noite, quando eu chegasse em casa e tivesse aquele mínimo tempo sem a qualidade necessária para tomar essas decisões. Então, professora, eu sinto se eu não estou te trazendo respostas, mas se eu estou te trazendo muito mais perguntas. Será que nós estamos colocando na nossa agenda diária algum tempo, 30 minutos que seja, às 6 horas da manhã que seja, não me importa qual é o momento, para fazer exercícios físicos na minha varanda, na minha sala, no chão da minha cozinha, se é o recurso que eu tenho, e poder olhar para mim no espelho e dizer: você é o ser mais importante da minha vida e eu vou cuidar de você com carinho? Será que nós não estamos também dentro daquela filosofia do mais do mesmo? Olhando para os nossos filhos como uma grande obrigação e um grande peso nesse momento, porque na hora que nós pensamos em fazer o nosso exercício físico, ou se nós colocamos na nossa agenda que vamos nos levantar e vamos para a nossa cozinha cozinhar ao meio-dia, eles estão gritando de fome às 11h30, e não os estamos convidando, não importa a idade que eles tenham, eu imagino que no meio dessa plateia que nos ouve nesse momento, nós tenhamos um sem número de pedagogos, talvez,
de psicopedagogos, de psicólogos, eu não sei quais são as capacidades técnicas que estão aqui nos escutando, mas eu deixo essas perguntas. Será que ao invés de olhar para esses nossos acompanhantes desses tempos modernos, desse último ano e 4 meses, como possibilidades e recursos também para somar conosco, nós não estamos, assim, dentro da filosofia do mais do mesmo, olhando para eles como grandes problemas dos quais nós temos que cuidar e solucionar? Eu deixo essas perguntas. Porque é complicado? É diferente? Nos tira da nossa zona de conforto, sem sombra de dúvida. Mas eu tenho tido a minha agenda extremamente mais desafiadora e cheia a partir do segundo mês de pandemia, quero dizer, abril de 2020, com atendimentos terapêuticos, com pessoas que estão ficando neuróticas, com essas questões que eu estou trazendo aqui. E quando conversamos juntos sobre algumas possibilidades de inovação, por que só nas instituições empresariais nós pensamos em inovação? Por que nós não olhamos para as nossas casas e para as nossas famílias como possibilidades de inovação nas relações? Quando conversamos sobre essas possibilidades de inovar nas relações, de convidar os nossos filhos para brincarem cozinhando conosco, de convidarem os nossos companheiros para brincarem conosco nas tarefas domésticas, para dividirmos de forma mais equânime, mais equitativa, de convidarmos nossos companheiros e companheiras para conversar conosco sobre desafios do trabalho, que usualmente não fazíamos porque achávamos que os desafios do trabalho deveriam ficar no trabalho? Por que é que nós não os convidamos para compor conosco um novo coletivo colaborativo que torne tudo isso mais leve para todos nós? São perguntas que eu gostaria de deixar. E que talvez estejam intrigando e instigando muita gente, e até fazendo bastante gente sair dessa reunião, porque que coisa mais chata, mas que são reflexões, eu imagino, e tenho certeza, terapeuticamente mais que necessárias nesse momento que nós estamos vivendo. Eu, como terapeuta integrativa sistêmica, gosto de olhar para a ciência das relações. Então, também deixo aqui mais uma pergunta. Como é que nós estamos cuidando das nossas relações nesse momento? Em que, compulsoriamente, fomos atolados, todos juntos, dentro das nossas casas, com medo de abrir as nossas janelas e as nossas portas. Professora Vanessa, eu trouxe algumas reflexões / respostas, ou eu tornei a coisa um pouco pior do que estava antes? Eu não sei, fica à vontade para me dizer. Eu acho que trouxe boas reflexões, acho que a gente precisa parar e fazer as reflexões, né, e perguntar, refletir, né, eu acho que é até mais importante do que a gente encontrar respostas, né, faz a gente pelo menos acalmar e falar, peraí, né, vamos ver. Mas eu gosto bastante desse olhar do cuidado, uma das palestras, assim, que eu falei, essa eu tenho que assistir, com certeza, porque eu gosto muito de pensar isso, eu sou muito acelerada, então eu sempre procuro tirar um tempinho do meu dia para cuidar de mim, porque senão a ansiedade me pega, porque eu sou aceleradinha, e eu adoro esse refletir, então eu tenho, a minha terapia é cuidar de plantas, então eu cuido das minhas plantas, é a forma de eu me conectar e me trazer de volta para a correria do dia a dia. Olha que delícia, que delícia. Trouxe reflexões boas, viu? Eu posso te chamar de você? Com certeza. Olha que delícia que você está trazendo. Eu deixei para o Ivo e para a Jéssica, que entrou em contato comigo, um link também, um link bônus que eles haviam me pedido, de uma instituição que foi um divisor de águas na minha vida, cuja propaganda eu não vou fazer aqui agora, mas que é o Instituto Visão Futuro, onde durante 10 anos eu tive o privilégio de estudar um pouco de tudo isso que estamos falando aqui agora,
com uma grande mestra, que é a doutora Susan Andrews, e que muito provavelmente vários de vocês já escutaram, já ouviram falar, e que nos traz essas reflexões todas de uma forma muito cientificamente metodológica. A doutora Susan aborda todas essas questões do cuidado conosco a partir de grandes pesquisadores espalhados ao redor do mundo, né? Inclusive e principalmente a partir da Escola Médica de Harvard, né? Que estuda muito sobre a ciência hedônica, sobre a ciência da felicidade, né? De como nós fazemos para ser felizes. E é muito interessante nós podermos olhar para isso com novos olhares. Então, quando você me trouxe que você é muito acelerada, uma pergunta me vem à mente, uma nova pergunta me vem à mente para deixar para todos os que estão aqui nesse webinar, e sinaliza para mim quando eu devo parar de falar, porque senão eu vou a noite inteira, ok? É minha paixão. Só um minutinho. Eu já coloquei seu presente, tá aqui no chat, tá? O pessoal pode já acessar o link. E a Tânia, ela levantou a mão, não sei se ela está aí ainda, se ela gostaria de fazer alguma pergunta. Estou sim, Ivo. Fique à vontade. Eu vou concluir essa fala com a professora Vanessa e vou abrir aqui os meus ouvidos para a Tânia, que eu quero muito escutar. Então, só dizer, eu vou mandar para o Ivo pelo WhatsApp a capa deste livro, Por uma Vida de Verdade, para que todos vocês possam acessar, da doutora Susan Andrews, onde ela traz um sem número de referências de pesquisas científicas e médico-científicas que são feitas em torno de toda esta temática que nós estamos trazendo hoje. Então, eu deixo uma pergunta provocativa, não só para a linda professora Vanessa, que eu olho daqui e a vejo linda, como para todos os que nos escutam, parte essa da minha vida que o Ivor já conhece muito bem, que é, como é que nós estamos respirando? Será que nós despertamos na nossa cama de manhã e prestamos atenção no como nós respiramos? Ou seja, algo tão básico da vida que eu, como biomédica, estudei profundamente na sua fisiologia e na sua anatomia. Sem respiração, não há manutenção de vida. E a pergunta é, como é que nós respiramos? Como é que nós estamos respirando, principalmente agora, com a presença deste novo acessório colorido, pintadinho, floreado, e de vários modelos que trazemos em nossa face, que são as máscaras. Fica essa pergunta, e eu fico mega disponível para trazer várias sugestões de respostas a essa pergunta. Tânia, querida, fale comigo. Boa noite. Obrigada e gratidão, né, assim, por nos levar a refletir mesmo, assim, como a Vanessa colocou. A Marta até assim, compartilhou, né, a situação que eu sou professora da rede pública, né, por uns 22 anos. Então, assim, e nesse período de pandemia, o que tem ocorrido, assim, com os professores da rede estadual está sendo, assim, um motivo de muito sofrimento, né, diante das incertezas, diante das notícias, né, diante dos fatos que nos coloca semana a semana, não, nós vamos retornar para a sala até mesmo sem vacina. Então, assim, nos grupos há um sofrimento muito generalizado. E foi tão bom, né, a senhora está colocando essas questões aí, porque isso aí está sendo a nossa rotina. Hoje eu tenho que compartilhar, porque hoje eu conversando com uma colega da minha escola, ela falou assim, então, eu não aguento mais, eu não sei mais o que fazer. Eu falei assim, Michele, eu estou desde as 7 horas da manhã até agora, né, sair daqui para beber água e retornando, né, por conta do excesso da carga de atividades, de tentar localizar aluno, fechar. Então, assim, é um sofrimento generalizado. E a senhora, com as perguntas,
eu considero que a senhora já deu muitas respostas para Oi, a gente. Ivor, se ela me chamar de senhora de novo, eu não vou responder a nada do que ela está dizendo. Desculpa, eu estou aqui, eu não, né? As burocracias, professora. Então, e isso tem gerado realmente isso aí, esse adoecimento. Eu não sei como retornaremos para as nossas escolas, a forma como nós vamos retornar devido ao sofrimento. Eu vejo isso aí, um sofrimento durante esse todo o tempo. E eu tenho uma filha aqui em casa de 6 anos que está precisando ser alfabetizada, né, por mim, e eu, como professora, estou, assim, me sentindo incapaz até de fazer esse trabalho devido ao volume de atividades, de coisas que nós criamos, e acredito, mais uma gratidão mesmo pelas respostas, né, através das perguntas que você fez aqui. Obrigada. Tânia, querida, vou te deixar mais algumas perguntas. Eu acho que essa webinar vai ficar gravada, né? E eu espero que todos os que queiram acessar as perguntas, pelo menos, possam fazê-lo depois. Vou deixar mais algumas perguntas. De novo, será que nós não estamos pensando no espaço do mais do mesmo, quando ansiosamente nós ficamos pensando que as nossas crianças precisam ser alfabetizadas aos 6 anos de idade e que é nossa obrigação fazer isso? Verdade. Tânia, você vai pensar que eu sou reacionária, eu não sou, eu só sou uma pessoa que gosta de refletir. Será que nós sabemos quanto tempo estudavam os imperadores romanos, os principais e mais importantes imperadores romanos? Os principais e mais importantes sultões do Império Otomano. Será que nós sabemos quantos anos eles estudavam na vida para chegarem onde eles chegavam e imperar por quase todo o mundo, se não quase todo o mundo, pelo menos meio mundo? E nós estamos agora estressando-nos, fazendo doenças psicossomáticas no nosso corpo, e nós estamos morrendo de preocupações, porque os nossos filhos de 6 a 10 anos de idade vão perder um ano letivo, Tânia? O que é perder um ano letivo, Tânia, versus perder a própria vida? Não sei, eu gosto de fazer essas reflexões. Você que é uma educadora, que tem a oportunidade de alfabetizar o seu filho aos 6 anos dentro de casa, minha querida, qual é o problema se esse menino não tiver um diplominha, diplominha não minorizando, tá? Mesmo no sentido do tamanho, da sua formação do fundamental, mas ele souber elaborar palavras, frases, textos, entender o que está sendo dito para ele, poder entender com o seu coração. A neurociência nos conta que o coração manda mais mensagens ao cérebro do que o cérebro ao coração. É o nosso segundo órgão com o maior número de neurônios, além do nosso cérebro. É o primeiro que percebe tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Nos diz o Instituto HeartMath, de estudos do coração e das frequências vibracionais do nosso coração e das nossas células, que já tem 30 anos de idade, o Instituto HeartMath no sul da Califórnia, que por pesquisas científicas nos conta que o nosso coração emite um halo eletromagnético que pode atingir até um mínimo de 5 metros. Isso foi o que a ciência conseguiu medir por equipamentos eletrocardiográficos, a ciência médica.
dizendo que o nosso coração emite um halo eletromagnético de até 5 metros de alcance, com uma capacidade elétrica de acender uma pequena lâmpada de 2,5 watts. Então, nos vem uma estudiosa, neurocientista biomolecular, que já não está mais entre nós, doutora Candace Pert, americana, que fala sobre moléculas de emoção no nosso corpo e nos diz: quando nós acordamos felizes, todas as nossas células estão felizes. Quando nós acordamos tristes, todas as nossas células ficam tristes. E nós estamos preocupados que os nossos filhos vão perder anos letivos, mas não estamos preocupados em ensinar os nossos filhos como elaborarem as suas emoções. Porque não os tomamos nos nossos braços, nos nossos abraços, no nosso colo, para darmos a eles tempo de qualidade, de atenção, para sermos com eles e não tirar deles tempo de qualidade para termos mais para eles. Porque é outra pergunta que eu deixo: será que os nossos filhos querem ter mais do que nós pudemos ter? Acredito que se eles querem ter mais do que nós pudemos ter na nossa vida, talvez eles queiram mais a nossa presença, o nosso olhar amoroso, a aprender da vida conosco. Eu fui lá atrás, no século XVI, no século XV, trazer uma provocação para vocês, mas eu vou um pouco mais perto aqui nos nossos ancestrais e pergunto: como é que faziam os nossos bisavós, as nossas bisavós, que tinham e criavam 13, 14, 15 filhos dentro de casa? Todos bem alimentados, claro que alguns não, mas na grande maioria histórica nossa. Como é que eles faziam, tendo de trabalhar na terra, que era logo ali, do lado de fora da porta da casa? E traziam tudo que nós necessitávamos. Esses, minhas queridas professora Vanessa, querida Tânia, querido Ivor e todos os que nos escutam aqui, esses foram os nossos antepassados, os nossos ancestrais, que facilitaram os nossos caminhos para que nós pudéssemos estar conversando aqui hoje sobre isso. Eles viveram, eles foram felizes, eles tiveram saúde, eles também perderam a saúde. Eles também se foram, eles morreram, porque, na verdade, tudo se trata de vida e morte. Nós começamos a morrer no dia que nós nascemos. E fico me perguntando, quando faço essa pergunta: você crê que cuida bem de você? A pergunta interna, e que está como pano de fundo, na verdade, é: nós estamos de fato cuidando de nós quando estamos utilizando todo o nosso tempo útil no ter, na corrida pelo ter? E chegamos aos 40, 50, 60 anos de idade como eu, sem sabermos o que ser ou quem ser? Quantos de nós aqui hoje nessa web teriam condições de responder serenamente: quem sou eu? O que é que eu vim fazer aqui? E para onde eu estou caminhando? Para qual direção? Foram 3 perguntas que eu aprendi pessoalmente com o médico e também professor Deepak Chopra, num seminário dele no ano 2000 aqui no Brasil, que ele veio para falar sobre gerenciamento de crises. Nunca vou me esquecer. 4 horas de seminário, 3 perguntas absolutamente instigantes e irritantes, eu diria. Porque o nosso desejo é de responder sempre a todas as perguntas no momento que elas são elaboradas, mas eu gostaria também de instigá-los aqui hoje a que fiquem com as perguntas, que deixem as perguntas reverberando, porque perguntas poderosas geram novas perguntas e a partir de novas perguntas nós seguimos adiante. E não com respostas. Existe uma educadora da escola Schumacher,
da Inglaterra, que talvez vários de vocês já escutaram, já ouviram falar. A professora Margaret Whitley, que gosta muito de falar sobre a visão sistêmica, o olhar sistêmico da vida, que nos traz, numa fala de Guimarães Rosa, vejam bem, queridos, o nosso Guimarães Rosa, inspira a nossa querida Margaret Whitley a dizer para nós que quando nós corremos ao encontro das respostas, nós ficamos como cães hiperalimentados. O que é que faz o cãozinho quando acaba de encher a barriguinha? Ele deita e dorme. E toda a sua curiosidade vai-se embora. Então, nos instiga a professora Margaret Whitley a que tenhamos sempre, cada vez mais, perguntas que possam nos nortear no caminho da vida. Ninguém falou para nós, não está escrito em nenhuma Bíblia, que nós chegamos aqui sabendo tudo e que nós somos obrigados a ter todas as respostas e somos obrigados a saber de tudo, porque isto não cuida de nós. As respostas não cuidam de nós, mas as perguntas poderosas que nos provocam internamente, que provocam calafrios na pele, batimentos cardíacos mais acelerados, que provocam a nossa respiração, cuidam de nós, nos fazem refletir sobre quem somos nós, quais devem ser as nossas prioridades, como organizar a nossa vida no dia a dia, dentro e fora de casa, qual tempo de qualidade dedicar para cada uma das tarefas que, repito, nos foram obrigadas socioculturalmente, sobre as quais, se refletirmos adequadamente, nem sempre temos, de fato, tanta obrigação assim. Tânia, querida, acho que eu fui além das suas perguntas e te deixei um montão de outras perguntas e eu gostaria de saber, Ivor, se há mais perguntas. As perguntas me instigam. Miriam? Sim. Quando a conversa é boa, o tempo voa. Voou já? Voa. Estamos aí 10 minutos para as 7 da noite aí. Nós temos muitos comentários, tá? Eu peço perdão primeiro, que eu não a parabenizei sobre o seu aniversário hoje. Eu lembrei pelo WhatsApp e esqueci. Eu não precisava fazer isso em público, foi só uma provocação minha, porque eu gosto de ser parabenizada. Parabéns aí, acho que essa é uma data sempre importante, que marca, né, a nossa trajetória, a nossa vida. É um marco, eu acho, eu entendo mais como marco e sempre celebramos, né? Quando você fala que nascemos, a cada dia passamos aí um dia, quando nós nascemos, cada dia com que vamos morrer também vamos celebrar a vida também, né? Eu acho Exatamente. Que é importante esse momento para isso, né? Temos aqui, a gente tem aí mais uns 10 minutos, até uns 15 minutos ainda para a gente conversarmos, tá? A gravação eu já coloquei aqui no link, aqui onde vai ficar no YouTube. O pessoal está perguntando do livro que você mostrou. Depois o pessoal tem no nosso site, a gente disponibiliza o material. Eu vou colocar a capa lá. Eu acho que tem que adquirir, né, esse livro, né? Isso, é importante. Esse livro já não é tão novo, ele foi escrito ainda no ano de 2015. Ela repaginou um livro que ela houvera escrito ali pelo 2002, que chamava-se O Estresse a Seu Favor. Ela repaginou o livro com muitas pesquisas fresquinhas, então ele é um livro que tem apenas 6 anos, ela reposicionou as pesquisas, os investigadores todos, e ela coloca todas as referências aqui, e o livro chama-se Por uma Vida de Verdade. E ele vai numa sequência bonita, instigando exatamente essas e tantas outras perguntas que eu deixei aqui para todos nós. Então, vou te mandar a capa, coloca lá para todo mundo. Imagino que a doutora Susan esteja mergulhada em
Eu encontrei o link aqui, vou disponibilizar aqui no chat, aí o pessoal pode olhar já. Ótimo! E lá no link que eu mandei para você do Instituto Visão Futuro, vale a pena dizer que a doutora Susan também se reinventando nesse processo pandêmico, tem dado os cursos, que é um grande privilégio. Eu vou fazer novamente um que se inicia amanhã. Ela tem dado também virtualmente. E ela já está abrindo a possibilidade desses cursos também presencialmente. Então, as pessoas que se interessarem podem ir aprender diretamente com ela lá ou aqui no Zoom ou no Google Meet, que é por onde a plataforma com a qual ela trabalha também, e seguirem essas reflexões, mas reflexões de cuidado, de autocuidado, cuidado para a vida, né? Não é só cuidado do corpo físico, mas cuidado para a vida, que o meu querido Bert Hellinger, o originador, né, o criador, o gestor das constelações sistêmicas familiares da forma como elas acontecem no mundo hoje, dizia, lindamente Bert dizia, eu não saio correndo na direção da morte, mas eu permito que a morte venha na minha direção, porque eu sei que nada melhor posso fazer com relação a isso, a não ser viver bem a vida como ela se apresenta para mim. Então, o dia que a morte me encontrar, eu estarei pronto para ela. E estarei, quanto mais pronto, quanto melhor eu tenha vivido a própria vida. Olha que lindo, olha que reflexão linda. Então, nós estamos aqui para viver bem. Nós não estamos aqui para construir patrimônios, nós não estamos aqui para ter carro zero, carro do último tipo, casa de campo, e não vai aqui nenhuma crítica com relação a isso, porque eu também gosto de casa de campo e de carro zero. Mas nós precisamos entender a que custo nós construímos este ter. Será que construímos este caminho do ter ao custo da própria vida? Então, volto a perguntar. Quem somos nós? O que nós estamos fazendo aqui para onde nós estamos caminhando? Será que cuidamos de fato de nós? Há perguntas que você queira botar no ar aí para eu responder nesses minutos finais ou não? Sim, nós temos aqui duas pessoas que querem... uma levantou a mão aqui, eu nem conheço essa pessoa, chama Luciano Prolo, pelo sobrenome você não sabe da onde que é, qual família que seja, né? Não faço ideia. E nós temos o Maurivan Cardoso, ele escreveu no chat aqui que, não sei se ele gostaria também de fazer uma pergunta. A gente poderia fazer, acho que o bloco, né, de perguntas, não sei se tem mais alguém, porque daí você já responde eles e faz o encerramento pelo nosso tempo mesmo. Pode ser? Bom, pode ser. Luciano Prolo, querido, abre seu microfone. Quem é você nessa vida com o professor Ivor Prolo? Quem é você nesse sistema familiar? No sistema familiar na ordem, eu sou o número 4. O Ivor é o número 5, ou seja, o último que fala e o primeiro que apanha, né? Eu sempre brinco com ele. Então, eu sou um fã incondicional das constelações sistêmicas, tanto que há 5 anos eu não sou constelador, mas eu vou como representante, né, lá com uma terapeuta na cidade onde eu moro. Não é aqui. Mas... Venha nas minhas quando puder, estou fazendo virtualmente, entra no Zoom meu quando puder. Aceito, sim, vou pedir para o Ivor me passar seu contato, tá? Legal. Eu adoro, tá? Vou ser meio rápido porque o tempo está curto. É assim, quando você fala ali sobre a questão do cuidado de si mesmo, a gente pensa assim, de uma forma bastante holística, há muitas coisas. É isso. O que eu queria eu queria assim, adentrar num assunto mas em particular que geralmente quando você adentra desse assunto, aparece mais de 100 tabus em cima disso. No entanto, existe muita curiosidade das pessoas também, que é sobre a sexualidade. Nessa pandemia, o que você tem observado sobre a questão do cuidado das pessoas com a própria sexualidade, mais propriamente dito assim, casais? Você tem visto alguma
algo relacionado, assim, o que está acontecendo na pandemia com relação à sexualidade Tenho, vou tentar entre ser breve. casais? Vou tentar ser breve. Gratidão, professor. Como seres holísticos e sistêmicos, que bom que você trouxe esse termo, nós precisamos nos olhar no espelho. Acordarmos todos os dias, olharmos no espelho e dizermos: você é um ser holístico, você é um ser sistêmico, você é mais do que este corpo físico. Você é um ser metafísico. E a partir daí, começar esse cuidado da sexualidade. Porque quando nós nos vemos como seres meramente newtonianos, cartesianos, ou seja, bipolares, porque é isso, todos nós somos seres bipolares, e eu falo do ponto de vista do olhar. Oi, acho que travou a... Vocês estão me escutando, né? Acho que travou a conexão da Miriam. Vamos aguardar só um pouquinho aí. Foi a conexão dela mesmo, porque aqui está tudo aqui. Tá bem gravado aqui, que ela tá dizendo que nós somos bipolares. Onde ela parou. Ela parou, acho que a conexão... Eu acho que a gente não é só bipolar, não, né? Eu acho que às vezes a gente é tripolar também. Meu marido me disse que cada dia eu acordo uma pessoa diferente. Aí quando ela disse isso, eu me lembrei que ele me falou assim. Um dia é a Rita amorosa, um dia é a Rita briguenta, um dia é a Rita cuidadora da casa, cuidadora dos filhos. Bem interessante, né? Sim. Mas vocês mulheres têm a questão do ciclo, né, de hormônios, isso é natural. É verdade, esse é pico, mesmo. tá? Isso Cada dia é normal. uma que aparece. Nós homens somos previsíveis, vocês são imprevisíveis justamente por conta disso. É mesmo, né? Que incrível isso, né? Da gente assim, avaliar essa questão que o homem é assim previsível e nós mulheres somos assim. Eu concordo que é bipolar, mas não só bipolar, mas mais do que isso. Exato. Tanto que Osho, eu considero ele, acho que um dos homens mais perigosos depois de Jesus Cristo. Ele fala que nós homens tentamos entender as mulheres, e ele fala assim: as mulheres, elas não devem ser entendidas, elas só devem ser amadas apenas. Ponto. Ah, gostei. Queria que meu marido estivesse escutando. Certo. Estou tentando conversar com ela aqui, ver se ela vai reconectar. Tá. Ok. Mas eu gostei da sua pergunta, Luciano, que você remeteu aí à professora. Estava tão curiosa para ouvir a resposta dela, que pena que caiu a internet dela. Eu tenho curiosidade, eu tenho curiosidade de saber de alguém mais de fora sobre essa visão, porque há 2 anos eu tenho trabalhado com Tantra e tenho observado que casais assim têm se desentendido muito nessa questão da pandemia. Eu queria saber uma opinião dela sobre essa questão, porque uma vez que a pandemia trouxe uma rotina diferente para a vida dos casais. Eles antes se encontravam às vezes menos, tinham uma vida mais sossegada, porque apenas se encontravam em determinados períodos durante o dia ou da semana. Agora, por conta da pandemia, houve um acréscimo nesse encontro social e muitos atritos que eu vejo acontecendo. Mas por conta do quê? Por conta que os casais não têm uma sexualidade plena. Se tivesse, quanto mais próximo estiver, melhor, né? Então, essa minha pergunta é mais também uma curiosidade mesmo para me ajudar na minha profissão que eu estou hoje, tá? É bem provocativa mesmo a tua pergunta, né? Bem interessante, bem problematizadora mesmo, porque principalmente professor, eu e meu marido, nós somos professores. Então, a gente, quer dizer, 1 ano que a gente está o tempo todo dentro de casa e com as crianças sendo alunos também, todos estão o tempo todo dentro de casa. 1 ano. Exatamente. Isso mudou a rotina de vocês, né? Cabeça para baixo ou
ou de cabeça para cima. Como está a sexualidade de vocês é o que vai determinar isso, né? É verdade. É por isso que eu achei interessante a pergunta, porque a gente passa isso, né, há um ano, o tempo todo, todos dentro de casa, se vendo o tempo todo. E assim, Rita, o detalhe assim, é que as pessoas têm muito tabus em questão de falar da sexualidade, sendo que a sexualidade é uma coisa, está no IDH, no Índice de Desenvolvimento, faz parte da felicidade do ser humano ter uma sexualidade plena. No entanto, no Oriente isso é tratado mais como um assunto normal, aqui no Ocidente isso é algo muito restrito, muito assim aceitável. Ninguém conversa com ninguém, ninguém fala com ninguém, ninguém dá informação para ninguém, né? Coisas que se vê em relação a isso Verdade. É mesmo. é o que você vê na internet, em filmes pornô e tal, mas sendo que a vivência de cada um, entendeu? Essa experiência que cada um tem não é transmitida, coisa que isso no Oriente já é diferente, é uma coisa tratada mais muito mais normal, como o próprio, por exemplo, assim, o Kama Sutra. Quando você fala em Kama Sutra, as pessoas pensam que é uma coisa e não tem nada a ver com isso, né? O Kama Sutra nada mais é que uma transmissão de conhecimentos da sexualidade, né? Não tem a ver com posições sexuais, apesar que tem, mas o Kama Sutra em si, ele é uma transmissão de conhecimento da vida amorosa, né? É verdade. Como os orientais tratam a questão da sexualidade, e nós, como nós tratamos. Eu convivo com o povo indígena, morei com eles 11 anos, eu e meu marido, nós éramos recém-casados na época. Chegamos em 1998, aqui no Mato Grosso, na cidade Conquista do Oeste. E aí nós observamos isso, essa questão da sexualidade, como é diferente. É um baita de um choque cultural, não só Pra eles é nisso, né? normal. Mas como você. Pois Pra eles é, é normal. incrível, Isso, normal. exato. A criança, eu estava conversando com meu marido esses dias, o bebê nasce na frente de todo mundo ali. A mulher está ali tendo bebê, a criança está assistindo, o marido está assistindo, todo mundo está assistindo o parto. Então, é outra conversa, é outro pensamento, né? Bem diferente do nosso. Não Olá, tem esses... queridos, vocês me escutam? Oi, estamos escutando. Tava. Oi, Mia. Ah, que coisa! Olha a surpresa da tecnologia para gente, não é assim? Verdade. A gente, Eu estou sem sempre, câmera. a gente sempre fala, Caio, não espera um pouquinho que volta. Que bom. Estou aqui de volta, estou na câmera. Deixa eu colocar o celular aqui, assim. Vamos ver, vocês conseguem me ver bem aqui. Eu nem sei onde eu estava respondendo alguma coisa do Luciano. Somos seres bipolares. Bipolares no bom sentido, né? Somos seres duais, que nos dividimos entre os polos do bem e do mal, do certo e do errado, né? Não somos seres bipolares transtornados mentais. Mas às vezes somos também. Eu cuido disso também, mas para ser breve na sua resposta, Luciano, eu tenho cuidado de pessoas e de casais que, sim, pararam de fazer sexo ou que estão sexualmente descontrolados. E aí eu digo para você que tanto uma quanto outra polaridade estão intimamente vinculadas ao quão emocionalmente conectados essas pessoas estão a tudo que está acontecendo. Então, quando o exercício sexual vai além do normal, vai além do que deveria ser uma conexão entre um par, a gente pode pensar num vício que está sendo gerado com o intuito de preencher algum espaço interno que está se sentindo vazio. E acho que não tenho condições, infelizmente, no tempo que nós temos, de explicar isso melhor. Ou então, de poder despejar sobre o outro
tensões nervosas que são fruto do meu transtorno, como se o outro pudesse me salvar. Então, eu estou falando da relação com o outro, mas eu falo também da relação com o meu próprio corpo, da minha relação hormonal, né? Eu me permito estar hormonalmente mais estimulada do que o comum e achar que o outro que está comigo precisa ser o meu pinico para a excreção sexual. Está acontecendo? Está acontecendo muito. Da mesma forma que está acontecendo muito de muitos casais descobrirem que não tem mais tesão entre eles e começarem a repensar a vida. E aí eu pergunto, verdade? Né? Quando eu cuido desses casais, eu faço as mesmas perguntas que eu fiz aqui hoje. Eu falo, é verdade? É isso mesmo? Ou existe um transtorno, existe uma preocupação com perda de emprego, com perda de ganho, com perda de renda, com perda de tanta gente amada, com perda de tanta coisa que eu gosto, que me deixa sexualmente falível, e eu passo a achar que o outro não me preenche mais como eu gostaria. Será que é dessa forma que a gente precisa pensar ou repensar a relação? Então, acho que eu trouxe para você, duas polaridades, para o muito e para o pouco, né? Para o tudo ou para o nada, que precisam ser cuidadosamente repensadas antes de se destruir uma estrutura familiar, que é o que eu estou vendo acontecer também nesse período de pandemia, porque a maioria de nós não sabe identificar suas próprias necessidades internas e sentimentos em relação a essas necessidades. Espero ter respondido. Obrigado, Miriam. Devido ao nosso tempo já avançado aí, porque na sequência a gente já tem o nosso segundo webinar da noite aí, né? Eu quero agradecer aí imensamente a disponibilidade, o aceite prontamente desse convite, tá, Miriam? Eu fico muito agradecido e feliz de ter trazido você aqui, para o pessoal ter conhecido você, tá? Depois, se o pessoal se você quiser passar também o seu contato, se alguém quiser conversar contigo, se alguém quiser perguntar do seu contato, se autorizar eu passar, eu passo também, tá? Fique muito à vontade, quanto a isso. Acho que a ideia também do projeto é a gente aproximarmos, né, as pessoas, aproximarmos diálogos como esse seu, do cuidado. Eu acho que é muito mais importante. Você falou, vamos dialogar com o Ivor, né? Eu acho que, assim, a questão de escutar você, eu acho que é muito... traz tantas emoções, assim, em termos de reflexões para a gente, que às vezes a gente fica até um pouco sem saber desse diálogo contigo. É tão bom te escutar e passa tão rápido o tempo que a gente fica até, assim, pensando nesse diálogo. É muito bom que seja um monólogo, às vezes, né? Eu gosto muito de escutar. Vamos fazer esse diálogo mais vezes, eu fico disponível. Chama esse povo mais vezes e vamos conversar, porque uma das minhas razões de existir no mundo é ser facilitadora de conversas profundas e significativas. Essa é uma delas. Eu adoro chamar conversas, e sempre que tem alguém que queira conversar comigo sobre esses temas que nos engrandecem tanto, eu quero estar disponível. Então, vamos deixar o convite aberto para o nosso próximo ciclo. Aí, quem sabe, se a gente conseguir, às vezes, né, uma agenda, ou o pessoal também quiser procurar você, né, puder procurar. Por favor, fique à vontade, pode deixar o meu contato aí disponível. Eu, às vezes, demoro um pouquinho para responder em função da agenda, dos atendimentos, mas eu procuro sempre responder carinhosamente. Também quero muito agradecer a sua deferência, agradecer essa vibração sobre o meu nome que aconteceu, pelo que eu entendi hoje, já há um ano atrás, quando vocês começaram a pensar essa jornada de conversas importantes. Então, me sinto muito honrada e quero dizer que, sobretudo, esse é meu propósito na vida, sobretudo, esse é meu propósito no mundo.
quero estar sempre disponível. Gratidão eterna para todos vocês que estiveram conosco hoje também, que doaram um pouquinho do seu tempo para ficar aqui ouvindo o meu muito falar. Muito, muito obrigado. Eu que agradeço. Fechamos com chave de ouro. Muito obrigado. Gratidão e respirem profundamente, por favor. Lembre-se que respirar é vida. Amém. Te abraço, Ivo. Um abraço aí. Miriam, a minha família inteira te acompanhou. A minha mãe, a Neida aí, o Luciano, meu irmão, a Marli, minha irmã. Então, temos a família aí te acompanhando também hoje. Tchau. Muita honra tê-los. Tchau, obrigada por tudo.